Quem aqui já colheu bambu? Já colheu bambu? Já colheu bambu? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe quanto tempo leva para um bambu crescer? Quanto tempo? Pelo menos 5 anos. E eu não sei vocês, mas eu sou aquela doida das flores, que vai chegando e tu tem uma plantinha, você quer pegar? Aqui tem um monte assim que eu sei. Chega num jardinzinho, eu quero uma plantinha dessa. Tem umas irmãzinhas aí que, se depender das plantinhas que pega escondido, não vai para o céu, não. Porque eu sei que pega. Eu sou assim também, mas eu peço. Essa flor aqui mesmo, ó. Eu pedi, eu não saí arrancando, não. Eu pedi. Mas o bambu, quando você planta o bambu, você tem que ter muita paciência. Quem aqui é paciente, levanta a mão. Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que não está dando para ver direito. Quem aqui é paciente, levanta a mão. Eu vou lembrar de vocês. Eu vou lembrar. O bambu precisa de 5 anos para ser plantado, e não adianta você plantar e ficar lá olhando o tempo todo, olhando o tempo todo, olhando o tempo todo, que não adianta, que não vai crescer de uma hora para outra. Mas o bambu, depois de plantado, ele vai criando raiz. Uma raiz tão profunda, que pode vir o vento, pode vir o temporal, pode vir o que for, que ele fica ali, com a raizinha dele profunda, não sai do lugar. Mas eu quero contar para vocês uma outra história, de uma outra flor. Quem aqui já foi nesses casamentos, aniversários, que dão aquela plantinha violeta? Quem aqui já brigou por uma violeta? Todo mundo quer chegar primeiro na festa só para poder ser o dono da florzinha. Aqui não, mas tem um monte de crente que briga por causa da violeta. E daí vocês já perceberam o que acontece com a violeta? Você leva ela para casa. Linda! No dia seguinte, quando você acorda, ela está murchinha. Igual muitos aqui que eu sei. Murchinha. E daí, diferente do bambu, quando você consegue levantar o vasinho dela, você olha assim, já viu que tem os raminhos? A raiz, rasinha. Mas ainda assim, acontece um negócio muito legal, que quando ela já está murchinha, parece que morreu, você coloca um pouquinho de água, e no dia seguinte o milagre acontece. O que acontece? Ela está linda de novo. Mas o bambu, ele fica lá. Passa o vento, o sol, o temporal. E normalmente o bambu, ele fica ali, ó, em lugares úmidos. Tem lugares que ele fica até assim, na beira dos córregos, na beira dos rios. Ninguém precisa regar. Ninguém precisa ir lá podar. Agora, a violeta, para ela ficar bonita, o que tem que fazer? Tem que regar. A pergunta que eu faço é, você é crente bambu ou crente violeta? Eu nem vou pedir para levantar a mão. Ou vocês querem levantar? Melhor não. Sabe por quê? Porque o crente bambu, ele tem as qualidades dele. Raízes profundas. Raízes em que, para você arrancar o bambu, você tem que fazer muita força. Quando passa o vento, o bambu vai para lá, o bambu vem para cá, e não quebra. Sabe por quê? Porque normalmente os bambus estão tudo assim, ó, juntinho.
Alguém que já viu uma plantação de bambu sozinho? Onde que o bambu fica? Ó, juntinho. Fica sozinho? Fica como? Fica juntinho. Mas e a violeta? Faz o quê? Joga fora? Não. A violeta, ela deixa o ambiente mais bonito. Ela traz um viço, uma coisa gostosa de se ver. Mesmo com a raiz frágilzinha, não tão profunda. Mas quando ela é regada, ela volta a ter vida. E eu volto a te perguntar, você tem sido um crente bambu ou um crente violeta? Pode pensar, porque hoje nós estamos aqui para isso. Porque, na verdade, quando você fica assim, eu sou crente bambu, porque eu tenho raízes profundas, mas aquele irmãozinho ali é violeta. Raiz fraquinha, não aguenta nada. É porque, na verdade, tem uns irmãozinhos assim mesmo, uns irmãozinhos meio violeta, né? Passa um ventinho qualquer, já fica xoxinho, já diz que não quer mais fazer nada, já diz que não quer mais participar de nada. Aqui não tem isso. Mas em alguns lugares tem. Já o crente bambu não. O vento passa, as coisas mudam, e ele vai para lá, ele se enverga todinho, parece que tem dia que ele não vai aguentar. Oi, peraí. Vem cá, menina, me ajuda aqui a levantar. Travou. Vem que travou. Puxa. Ai, pode voltar. Já o bambu não tem isso não. O bambu ele enverga, mas ele não cai. E se eu perguntasse para vocês, se na sua vida cristã, quantas coisas você já passou, que de repente as coisas aconteceram de um jeito tão forte, um vento tão forte, uma tempestade, um temporal, que você pensou que não fosse conseguir ficar ali naquele lugar. Quando eu digo naquele lugar, não é naquele lugar fresquinho, de calmaria, que nem sempre nós somos plantados em lugares assim. Normalmente nós somos plantados em lugares, muitas das vezes que a gente nem deseja, mas estamos lá. Ou vocês acham que alguém falou assim, vou plantar bambus, e foi ali e plantou? Muita gente não sabe nem como o bambu chegou ali, providência de Deus. Vê se não tem a ver com essa história. Agora a violeta não, a violeta precisa ser carregada. Sabe, botar no potinho, e leva, e cuida, porque senão morre. Mas a gente também precisa da violeta. E talvez você identifique agora algumas pessoas da sua casa, algumas pessoas da sua igreja, algumas pessoas do seu trabalho. São pessoas assim, violetas, que só funcionam se você pegar, só funciona se você regar, só funciona se você cuidar. Dá um trabalho, não dá? Então o que é mais fácil você ter no seu quintal? O que é mais fácil? O bambu. Mas vai ficar sem a violeta? Você precisa dos dois. E eu preciso de um copinho de água. Você precisa dos dois. Porque o bambu, ele é aquele que tem força, é aquele que sustenta, mas ele não vai ficar sozinho. A violeta, ela precisa estar ali porque ela precisa de alguma forma trazer beleza ao lugar. Mas ninguém vive só de força, ninguém vive só de beleza. A gente precisa dos dois. E daí, eu, como gosto muito de flores, consegui essa flor no caminho. E eu quero, de uma maneira muito simples, mostrar para vocês que nem sempre o que a gente vê é de verdade. Nem sempre o que parece é. Porque tem muita gente que parece bambu, mas se você for ver a vida dessa pessoa, se você for conversar com ela, o coração é de violeta. Agora tem muita gente que parece ser fraquinha, parece ser violeta, mas quando é necessário tem uma força,
Conhecem alguém assim? Talvez esse alguém seja você. Mas o que eu posso dizer é que essa planta aqui tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Nós precisamos de raízes profundas. E quando as pessoas olham para a gente, ai, que pessoa forte. Nem parece que tem problema. Ai, como consegue fazer tudo isso? Eu acredito que aqui nessa igreja tem umas pessoas assim. Homens e mulheres que passam por suas dificuldades, pelos seus ventos, pelas suas lutas, e que as pessoas olham e falam assim, olha, como que consegue, como é forte. Esse aí deve ter a raiz lá no profundo. Mas vai conversar. Às vezes são pessoas sofridas, são pessoas que são carentes de abraços, pessoas que de repente são vistas como as antipáticas da igreja, mas você não sabe o que aquela pessoa passa no dia a dia. E você também não está preocupado de chegar pertinho para regar. O bambu não. O bambu deixa que ele se vira. Ele dá conta. Mas a violeta precisa de cuidados. E aí eu pergunto para você, quem quer essa flor de presente? Ninguém. Quem quer essa flor de presente? Ué, tinha tanta gente aqui que gostava de flor. Quem quer essa flor de presente? Quem? Por que você quer essa flor de presente? Porque ela é linda. Ela nem está falando de mim, ela está falando da flor. Ai, ela é linda. Agora, nem tudo que parece é. Sabe por quê? A flor, para poder dar frutos no futuro, ela precisa ter uma raiz profunda, precisa ser tratada, precisa de água, precisa da luz do sol, precisa de nutrientes, para ela poder realmente dar frutos. E daí, olha isso aqui. Nem tudo que parece que isso? A argila dura, plástico, os negocinhos aqui que eu não sei o que é, Glauciné que deve saber. Aquela menina Glauciné sabe tudo. Tudo. Plástico. 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 Tem gente que não é bambu, tem gente que não é violeta, tem gente que é de plástico. E sendo de plástico, vive de aparência. E vivendo de aparência, não consegue ser feliz de verdade. Vai usar a melhor roupa, vai ter o melhor carro, vai ter o melhor celular, mas vai viver sempre vazio no raso. E daí eu quero perguntar algo mais a vocês. Quem aqui, não precisa responder, só pense. Quem aqui já se sentiu assim, como essa flor de plástico? Muita gente já deve ter se sentido assim. Confesso a vocês que nessas minhas andanças, quando eu vejo uma florzinha, eu tenho que perceber se a flor tem cheiro, se ela está viva. E tem muita gente que não exala mais esse cheiro. É plástico. Artificial. Está dentro de um ônibus. As pessoas não sabem se é bambu, se é violeta ou se é de plástico. Porque fica lá falando mal dos irmãos da igreja, falando mal do pastor. Aqui ninguém fala mal do pastor, mas por aí falam. E eu pergunto a vocês, você tem sido crente bambu? Crente violeta? Ou crente de plástico? Vamos falar sério? Abre sua Bíblia aí em Salmos 1.
2 e 3, que é a divisa em que as irmãs me mandaram, e que diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Flora gosta muito de flores. A Flora gosta muito de sentir o perfume das flores. Mas, na verdade, não só a Flora, mas todos nós precisamos sentir o que vem de Deus verdadeiramente. E bem-aventurado aquele que realmente medita na lei do Senhor dia e noite. Porque assim como o bambu precisa estar ali perto de lugares úmidos para poder ter a sua raiz fortalecida, nós, enquanto crentes, também precisamos estar nesse lugar, não de sequidão, mas lugar em que a gente consegue se saciar, como cantamos agora há pouco. E o que tem acontecido é que muitos crentes, quando, vamos nos aprofundar, vamos ter raízes profundas, como que você quer isso? Eu quero isso indo para muitos congressos, eu quero isso indo para muitas conferências, eu quero isso. Você faz tudo, você só não faz o essencial, que é meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que sacia a nossa sede e que tira toda a sequidão. Sabe, a violeta quando está murchinha, o que traz vida a ela é a água. Da mesma forma, o bambu, ele está ali, paradinho, na dele, mas os nutrientes, a água, a chuva, tudo é necessário. Porém, o que tem acontecido, meus irmãos, é que tem muita gente seca. Quando eu digo gente seca, é em todos os sentidos. Seca como gente. Sabe aquela coisa de você estar na rua, você vê alguém passando uma situação difícil e você nem consegue perceber? Seco. Sabe quando você está na igreja, vendo todo mundo trabalhando, vendo todo mundo feliz, vendo todo mundo se dedicando, e alguém diz para você assim, não vai dar certo. Seco. Sabe quando você está lá na sua casa, com a sua família, que você revela para eles um sonho, que eles falam assim, você está doido, você está doida. Seco. Nós estamos cercados de pessoas secas. Mas cabe a nós fazermos a diferença. Porque muitas das vezes o que falta para nós estarmos aprofundados é termos intimidade com Deus. Leitura de Bíblia, oração. Mas isso nos falta o tempo. Mas a gente tem tempo para tantas coisas. As mulheres ficaram o ano inteiro fazendo culto todo mês. A gente precisou de tempo, precisou de dedicação. E assim é com a leitura da Bíblia, o estudo. E isso é para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os jovens principalmente. Porque o que mais tem acontecido nos dias de hoje, adolescente, jovem, adulto, se misturando, está na roda dos escarnecedores. Quando está num grupo de pessoas, você não sabe quem é o crente e quem não é. Mas essa era do não tem nada a ver, tem nos secado todos os dias. Sabe assim, vai murchando a gente. E aí quando você chega numa igreja, que louva, que canta, que trabalha, que você olha para o lado e você ainda vê pessoas murchas, te dá uma tristeza. Sabe as pessoas que gostam muito de flor, que quando passa num canteirinho que vê aquela florzinha murcha, fala assim, vou jogar uma aguinha, não vou deixar morrer não. Quero te dizer que o compromisso é teu. Você precisa olhar para o lado, você precisa reconhecer que bem perto de você tem alguém que está murchinho. Mas esse que está murchinho também tem que reagir, sabe? Porque imagina se o bambu ficasse lá. Vamos ver se hoje vai chover, hein? Imagina aquele monte de bambu juntinho. Tomara que chova. Não, está lá, a hora que cair, caiu. Eu tenho que estar cheio o suficiente para isso. Mas o que acontece é que muitas das vezes aquele que está murchinho fica botando desculpa em tantas coisas, né?
Ah, por que você está murchinho? Ah, eu estou murchinho porque meu marido não é da igreja. E aí eu não tenho vontade de fazer nada. O que adianta? Eu estou na igreja, ele está lá. Ah, eu estou murchinho porque a minha filha me despreza. Eu sou tão boa mãe. Eu faço, eu ajudo. Ah, eu estou murchinho porque um dia eu fiz tanto na igreja e agora aquela galera chega querendo fazer tudo do jeito deles. Usando desculpa para não beber da água verdadeira e se saciar completamente. Lembrando que tem um monte de plantinha que precisa de que você cuide, de que você regue, mas você está tão preocupado com as suas folhinhas que você não está percebendo o outro. É tempo, sim, de aprofundar. E a primeira coisa que nós devemos ter é intimidade com Deus. Só que ter intimidade com Deus é um desafio muito grande. Você já parou para conversar com o seu esposo, com a sua esposa, pai, mãe, pessoas chegadas a você, que você fala assim, essa roupa está boa? Você não está perguntando? Você está perguntando, vem cá, essa roupa caiu bem? Aí a pessoa fala assim, ficou bom não. Aí você fica triste com a pessoa. Você não dá ouvidos à pessoa. Aí você diz, para que perguntou então? A gente faz isso com Deus. A gente fala assim, Deus, fala comigo. Esse relacionamento, esse emprego, esse ministério, Aí Deus fala assim, oi, para por aí, não está bom isso não. Aí sabe o que você faz? Ah, Deus, que isso, Deus? Para que perguntou então? Intimidade é você saber que você vai fazer uma pergunta para o seu Deus, e Ele vai te responder na lata, se é isso ou se não é. E você só tem que aceitar, que afinal de contas, se você está meditando na palavra dEle, se você está todos os dias lendo, se você está todo dia ouvindo o que Ele tem para você, obviamente, não vai ter dúvida. E você vai cada vez mais se aprofundar. Só que nessa de se aprofundar, a gente vai entendendo que a gente precisa fazer algumas coisas. Ter intimidade e renunciar. Talvez o renunciar seja o mais difícil de todos. Porque renunciar é dizer eu para você mesmo, para as suas ações, para as suas atitudes, para as situações que você acha que talvez você esteja certo, porque você já tem a sua raiz tão profunda. E eu estou falando para nós, né? Esses crentes de 30, 40 anos, a gente acha que tudo que a gente fala é certo, é perfeito, porque nós estamos, lá no profundo já desde muito tempo. Acontece que a gente vai se desgastando. A pedra, o vento, quando a gente vai se endurecendo, a gente deixa de receber o frescor, a leveza, e aí vai ficando chato. Nada está bom. E isso é chato. Porque mais chato ainda é por conta das suas atitudes, você afastar as pessoas daquilo que seria bom para elas. E isso acontece muito. Renunciar é você entender que por mais que você queira algo para a sua vida, se você tiver que perder para favorecer a vida do outro, você vai ter que perder. Renunciar é entender que talvez você queira ir para a direita, mas Deus quer que você vá para a esquerda. Renunciar é você entender que o outro até está errado, mas se for para ficar em paz, espera o tempo certo. Só que nós não temos essa paciência. A gente planta o bambu e quer que o bambu rapidinho, Não é assim. A gente fala muito sobre processo. Processo é dolorido. É devagar. Porque se você quer cultivar alguma coisa ou alguém, requer tempo. A gente vive numa humanidade, num mundo, que a gente pensa que conhece as pessoas, mas a gente não conhece.
A gente lida com as pessoas todos os dias no trabalho, a gente lida com as pessoas todos os dias na nossa comunidade, em casa. Você já viu situações que às vezes você ouve do marido ou da esposa que você diz assim, opa, não conhecia esse lado de fulano. Aí você tem que renunciar. De que maneira? Espera aí, é o tempo de eu calar. E na hora certa, eu vou falar. Que em alguns momentos você nem vai precisar falar, o próprio Deus vai falar por você. Mas tem que ter paciência. Uma outra coisa que é necessário para que a gente possa aprofundar as nossas raízes é entender que a gente começa de baixo. Tem muita gente querendo começar de cima. E quando isso acontece, a ordem dos tratores não altera o viaduto, não. Se você quiser vencer na sua vida, se você quiser dar frutos, você tem que, ir lá embaixo. Cuida da sua raiz. Vê como é que está lá. E aí sim, vai cultivar, vai crescer, e aí virão os frutos. Mas aí conhece aquela história que quando a árvore fica bonita e começa a dar os frutos, o que as pessoas fazem? Começa a apedrejar, começa a sacudir. E isso é na nossa vida. Se você está numa situação de conforto, se você está sentadinho na igreja e não está se incomodando com as pessoas que precisam estar e não estão, se você está lá no seu trabalho, a coisa está de cabeça para baixo e para você está tudo bem. Se lá na tua casa você tem um irmão não crente, se você tem um pai não crente e para você está tudo bem, tem alguma coisa errada. Porque se você é uma árvore de bons frutos, a coisa tem que te incomodar. Você tem que ser sacudido. E as pessoas vão tacar pedra em você. Muitas pedras. Porque elas querem atingir o seu fruto. Agora, se está tudo bem, tem alguma coisa errada. Quem nunca passou por um pé de manga, aquela manga rosa? Não dá vontade de dar uma catucada? É assim na nossa vida. Você está ali, prosperando, fazendo o seu trabalho na igreja, trabalhando, e as pessoas estão incomodadas com isso. Eu já contei, acho que aqui, uma história de que, uma vez eu rindo no trabalho, a pessoa chegou para mim e falou assim, por que você está rindo? Porque eu sou feliz, porque eu tenho Jesus. Ah, parece até que você não tem problemas. Eu não. Eu costumo dizer isso. Problemas, eu? Quem conhece a minha vida sabe que eu não tenho. Sabe por quê? Porque todos os dias, todo o tempo, eu falo, Deus, leva aí. Eu quero a leveza de te servir. Mas esse problema, o Senhor pode fazer segundo o teu querer. Resolve segundo o teu querer. E descansa. Porque o nosso problema é que a gente quer ficar toda hora regando, sabe? Toda hora a gente quer regar. Nossa, olha essa planta aqui. Daqui um tempo ela vai ficar viçosa, vai ficar bonita. Aí você todo dia acorda, vai lá. Acorda. Meio-dia. 18 horas. Quando vê, alaga o raio da planta e ela morre. Espera o tempo certo. Espera o tempo certo. Paciência. Paciência. Ou então a história do feijãozinho, né? Quem aqui já fez o feijãozinho no copo? Que tristeza, né? Eu sou frustrada com isso. O meu nunca deu certo, não. Porque eu ficava lá, o meu tem que crescer. Aí eu ficava lá, chá. E não crescia, apodrecia. Na nossa vida tem sido assim também, sabia? Deus está falando assim, olha só, vem cá, eu te plantei aqui, só faz a tua parte. Faz a tua parte, que o resto é comigo. O resto é comigo. Faz igual o bambu, fica juntinho. E se passar o temporal, vocês aí, um segura o outro, opa, encurvou daqui e tal. Agora não, a gente quer fazer diferente, né? A gente quer fazer do nosso jeito, dá jeitinho. Nunca deu certo, não dará agora. E é por isso que nesse momento eu vou pedir para que estejam colocando aí para a gente Jeremias 17, versos 7 e 8, que diz assim.
Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde. E no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. Está preocupado por quê? O que te aflige? Está plantando? Está cuidando? Deixa o resto com o Pai. Porque vai dar fruto. Mas no tempo de Deus. No tempo de Deus. Além de você ter intimidade com Ele, renunciar, tem algo que você precisa ter, que é a fé. Quando nós temos fé, esperar, esperança. Esperança que algo vai acontecer. E há poucos dias, eu li algo, a Bíblia da Flora, onde está? Eu li algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, e eu acredito que não seja algo tão novo, mas é importante a gente meditar, porque o que tem acontecido, quando a gente diz que tem que meditar na palavra de Deus, é que a gente acha que já sabe tudo, que já viu tudo, e aí que está o grande segredo. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você se aprofunda. E daí, uma frase que eu li esses dias e quero compartilhar com vocês, diz assim: esperar. Esperar não é para fracos, e sim é para quem está criando raízes para testemunhar grandes milagres. Você está esperando algo? Está demorando? Espera mais um pouquinho. Porque no tempo de Deus, as coisas acontecem. Não se canse de esperar. Não se canse da espera. Ela faz parte do processo de um Deus que trabalha a seu favor. Não desanime com a forma diferente de enraizar. Nem todas as árvores são colocadas em terrenos férteis. Às vezes, as raízes precisam vencer alguns obstáculos para se aprofundarem o suficiente. E eu sigo assim: não desista. Uma plantação de bambu demora, mas quando brota, é impossível não ser notada. Quem aqui vai passar por um bambu e não perceber? Agora, se você está esperando, e você sabe esperar, isso é sinal de que você está certo de que muito em breve o seu milagre vai chegar. Mas para você conseguir se aprofundar totalmente, além da fé, é necessário joelho. Sem joelho, a gente não consegue se aprofundar. Muitas pessoas têm vencido as suas dificuldades. Muitas pessoas têm criado raízes profundas, porque aprenderam que ler a Bíblia e orar de joelhos faz toda a diferença na nossa vida. Irmãos, nós chegamos a um tempo que só orar parece até que não está funcionando mais. Parece que a gente fala e nada acontece. E aí chegou um tempo que você tem que orar e botar o joelho no chão, a cara no pó. Porque enquanto você está buscando, numa quarta-feira, aprofundar as suas raízes, pessoas de dentro da sua casa estão se aprofundando nas drogas, na bebida, na confusão. Mas se você está aqui, uma coisa que a irmã que cantou falou, você é forte o suficiente para estar aqui guerreando por você e por quem está lá. E quantas vezes nós desanimamos tão pouco, tão rápido, porque a gente diz assim: mas está demorando muito. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E tudo acontece
do jeitinho dele. Se for para você viver uma vida de plástico, uma vida artificial, para mostrar para um e para outro que você é belo, que você é inteligente, que você é capaz, pode parar, não vale a pena. Mais vale a pena você insistir, você investir e você esperar numa vida com Deus, do que você enfiar os pés pelas mãos. E a resposta de Deus é clara. Ele tem o melhor para nós, porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Acontece que muitas das vezes nós já sabemos a resposta dele. Aquela historinha que você pergunta para um e outro a respeito da roupa. Nós já sabemos a resposta de Deus, mas nós somos teimosos e insistimos naquilo que não deveríamos insistir. Para criar raízes profundas, é necessário ouvir a voz de Deus todo o tempo e obedecer. E é por isso que nesse momento nós vamos falar com Deus. Porque somente Ele conhece o nosso coração. Ele nos sonda. E se há aqui um coração que tem sido uma terra dura, já é tempo dessa terra ser tratada. Se há aqui um coração que tem sido uma terra de espinhos, talvez porque durante a vida já sofreu tanto, né? Tantas decepções, tantas pessoas que talvez já tenham aí te decepcionado e te entristecido e te traído. E aí você cria essa barreira, uma terra cheia de espinhos. Mas é tempo de preparar o nosso coração, transformar numa terra fértil, receber de Deus o que Ele tem de melhor e deixar germinar. Porque é só através do nosso Deus que nós conseguimos sim criar essas raízes. E nesse momento eu te desafio, você já sabe que você precisa ter intimidade com o Pai. Você já sabe que vai ter que renunciar a essas vontades aí que você tem, que muitas das vezes você fere o coração de Deus. Você já sabe que você precisa ter fé. Mas eu te convido nessa hora a se colocar de joelho, aqueles que puderem, para ter um tempo com o seu Deus, um tempo com o seu Senhor. Ele é quem cultiva a sua vida desde quando você estava no ventre. E eu quero dizer a você que talvez hoje você viva uma vida em que você diga assim: eu fui gerado numa situação tão complicada, eu fui gerado de uma forma que era melhor nem ter vindo ao mundo. Deus não errou. Quando Deus te gerou, Ele sabia que Ele estava gerando alguém ali que daria frutos. E eu convido você a fechar seus olhos e peça a Deus: Deus, venha passear aqui nessa terra, que é o meu coração. Que o seu Santo Espírito venha sondar o meu coração. E que o Senhor possa, Deus, tirar todas as barreiras, todas as pedras, todos os espinhos, para que eu possa ter intimidade contigo, para que eu possa receber do Senhor o calor que me aquece, a água que sacia a minha sede, e que, enfim, nós possamos aprender a esperar nesse Deus. Deus, nós nos prostramos diante de Ti e nós Te intercedemos, Pai, para que o Senhor sonde o nosso coração nessa hora. Porque há em nós, ó Deus, um desejo de estarmos cada vez mais perto do Senhor. Há em nós, meu Pai, o desejo de termos raízes tão profundas que o vento, ó Pai, não seja capaz de nos afastar de Ti. Que o vento, ó Deus, não seja capaz de nos tirar do lugar onde o Senhor nos plantou.
e que onde nós fomos plantados, nós possamos ser ali cultivados ao ponto de gerarmos frutos, darmos cada vez mais frutos. E é o que eu te peço, ó Deus, para essa igreja que tem frutificado todos os dias, e tem sido, ó Deus, um processo, ó Pai, que não é fácil, tantos anos, ó Deus, mas recebendo o teu cuidado. E nesse momento eu te agradeço, ó Deus, pelas mulheres virtuosas, meu Pai, essas mulheres que têm sido incansáveis, essas mulheres, ó Deus, que muitas das vezes saem dos seus lares chorando, meu Deus, porque deixou ali, ó Pai, um marido que não entende, deixou ali um filho que não te segue, mas ainda assim, ó Deus, sem olhar para trás, ela vem, ó Deus, para a tua casa e te serve, e como mulher virtuosa, ó Deus, tem trabalhado no teu reino e frutificado. Deus, em nome de Jesus, venha trazer alegria ao coração dessas mulheres. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha alcançar o coração dos demais aqui presentes. Os homens, os jovens, as crianças. Sim, nós somos flores de Jesus. Nós queremos abrir a nossa boca para cantar, fechar os nossos olhos para orar, porque sem Ti nada podemos fazer. Queremos uma intimidade tão profunda contigo, que as pessoas, ao olharem para cada um de nós, possam entender que o Senhor é Deus de milagre, que o Senhor é Deus que faz morada, e que quando o Senhor chega, o Senhor transforma a casa, transforma a vida, transforma a igreja. O Senhor tem poder para todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, venha sondar o nosso coração. Venha transformar a terra que antes era seca em terra fértil para dar frutos. E que as outras gerações possam entender que a geração de hoje resistiu, meu Deus, à tempestade, resistiu o calor, porque nós entendemos que até a sua vinda, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Pai, em nome de Jesus, abrace-nos nessa noite. Se possível, carregue-nos no colo. Venha nos regar, Senhor, para que nós não sintamos mais sede, para que nós tenhamos, ó Deus, prazer de estarmos na Tua casa todos os dias. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E eu não sei quem é bambu, eu não sei quem é violeta, mas que nessa hora, bambu, violeta, possa se abraçar. Abraça o seu irmão. Diz a ele que valeu a pena estar aqui, porque você precisava ser regado nessa noite. Regado de amor, regado de esperança, regado de uma fé que faz a gente triunfar. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos cantar. Se ache só a Ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acende.
seja o nosso desejo, que Deus nos use e que nós sejamos cada vez mais, tenhamos raízes profundas e o desejo de servir a esse Deus tão maravilhoso. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos. E sabe que hoje, quando eu estava vindo para cá, eu estava lembrando que a primeira coisa que eu fiz em janeiro de 2024 foi estar aqui com vocês. Vocês são corajosos. E agora, dezembro, que bênção. Então, que Deus possa estar nos abençoando de janeiro a janeiro e que nós possamos sentir o frescor de servir a Jesus durante toda a nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês. Trago o abraço da Igreja Filha, Bibi VM, Pastor Valci, que me deixa vir direto para cá. Uma bênção. Nós queremos agradecer a Flora, né? E a Andréia, né? Gostaria de estar convidando a Claudineia para estar aqui também. Nós vamos estar, juntamente com a Andréia, vamos estar entregando uma lembrancinha para cada uma delas, em nome das virtuosas. E logo após eu vou convidar o pastor Francisco para estar orando por mais uma programação, né? Encerrando a do ano. Só uma lembrancinha, tá? Tirar a foto. Pastor Francisco. Boa noite, queridos e amados irmãos, graça e paz. Noite abençoada na presença do nosso Deus. Mais uma vez, a nossa querida irmã Andréia nos abençoando de forma tremenda, né? Eu acho que esse ano vi a irmã Andréia pelo menos umas 4 ou 5 vezes fazendo interpretações assim maravilhosas, né?